Então, bom dia a todos. O meu nome é Vera e aqui nós temos também a Telma. Nós vamos fazer essa apresentação, Caminhos para publicar numa editora. Nós somos as editoras da Léxicos e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, nós gostaríamos de agradecer o convite e é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa editora e apresentar alguns dos nossos projetos para vocês. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma breve apresentação acadêmica minha e depois eu passo a palavra para a Thelma. Por que é importante a gente falar um pouquinho, né, da nossa trajetória acadêmica? Porque não existe, né, nenhuma faculdade que forme um editor, né? Então, eu acho que o meu exemplo aqui, o da Telma, dá uma ideia para vocês e também do que nós publicamos, porque tem relação com essa nossa trajetória aí acadêmica. Eu sou formada em letras, português e francês pela USP. Primeiro eu fiz 2 anos de história, lá também na USP, mas não me adaptei, acabei prestando vestibular de novo e parti para letras. Já no segundo para o terceiro ano, eu comecei a dar aula de português para estrangeiros, eu trabalhava com inglês. Apesar de estar estudando francês, eu já tinha aí uma bagagem de inglês. E depois de um longo tempo aí, eu voltei para a USP para fazer um curso de especialização em tradução e foi quando eu conheci a Telma. E nós nos tornamos sócias a partir daí, que foi 2000, 2001, 2002, né? Então, minha Foi foi 2001, acho que foi 2001. isso. O curso era de 2 anos e nós fizemos vários trabalhos juntas e aí começamos a trabalhar profissionalmente juntas. E esse curso de especialização me levou para o mestrado. Eu fiz o meu mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em inglês. Eu trabalhei com Mark Twain, uma obra que tem dialeto, e eu discutia questões de tradução de dialeto. E isso também me levou, né, para o doutorado. Eu também trabalhei com o mesmo autor, com a mesma obra, mas discutindo outras questões culturais e de tradução também. E, como tradutora, também traduzi junto com a Thelma, nós trabalhamos bastante com textos técnicos de várias áreas, e depois, mas agora eu trabalho com texto literário. Eu traduzi 4 obras agora para Martin Claret, e todas elas têm questões de dialeto. Então, por isso que eu acabei sendo convidada para traduzir essas obras do século XIX, comecinho do século XX. E na Léxicos, eu acabei traduzindo esse primeiro livro aqui, esse projeto que nós vamos falar, porque é do Twain, que foi o livro que nos introduziu no mercado, né? A Léxicos, digamos assim, concretamente. E eu sou uma das autoras, junto com a Thelma e com a Gláucia, do Muito Prazer, Fale Português do Brasil, e junto com a Thelma eu sou fundadora, cofundadora aí da Léxicos. Então, eu acho que essa é a minha apresentação. Agora, eu passo a palavra para a Thelma e depois eu volto a falar sobre esse projeto. Obrigada. Ah, desculpa, eu esqueci uma coisa importantíssima. Eu gostaria que as perguntas, que vocês fizessem as perguntas ao final da palestra, porque assim a gente consegue apresentar tudo o que nós planejamos, e aí vocês podem ir anotando e no final nós respondemos as perguntas. Tá ok assim? Obrigada. Pode colocar também no bate-papo, né? Para não esquecer também é uma possibilidade. Aí no final a gente pode ler e discutir juntos. Bom, bom dia a todos. Também gostaria de agradecer, como a Vera falou, agradecer a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho é, sobre a nossa caminhada e como a gente pode, de repente, dar algumas ideias para vocês, para quem tem interesse em publicar, né? Eu sou a Thelma, sou uma das sócias também, cofundadoras da Léxicos. A Vera já falou bastante coisa, não preciso repetir. Ahn, eu, eu fiz meu mestrado em Linguística Aplicada, na PUC. Fiz a especialização em tradução português e inglês, onde conheci a Vera, em 2001.
E a Vera já falou, nós temos publicações, né, tem algumas organizações também em outras editoras, e acho que é isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre como publicar numa editora, mas o foco dessa apresentação é com base na nossa experiência e na nossa vivência de autoras e editoras na Léxicos. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das formas de se publicar um livro, não vamos falar todas, né, porque são muito mais, há muito mais possibilidades do que essas que nós vamos elencar aqui. O que vocês precisam para publicar um livro? Vamos falar especificamente sobre projetos, algumas ideias, e nossa experiência e as publicações da Léxicos, né? Vamos falar um pouquinho sobre, como a Vera falou, sobre o Tradução em Contexto, tradução de contos de Mark Twain, e sobre o Muito Prazer, que é um livro didático. Então, algumas das formas, só um minutinho, desculpa. Algumas das formas de publicar um livro. Então, nós temos a editora tradicional, eu acho que a maioria conhece, né? Então, esse tipo de editora, ela não cobra do autor pela publicação e o autor recebe direitos autorais. Então, como funciona normalmente? O, o autor envia o original para a editora o editor vai ler esse original, vai passar para o conselho editorial, vai ver se está de acordo com as linhas de publicação da editora, e aí, a partir daí, se tiver interesse, vai conversar com o autor, eles vão assinar um contrato de edição, e aí segue todo o processo, né? Então, desculpa. Então, a editora fica responsável pela diagramação, pela revisão, pelo projeto gráfico, projeto de capa, pela parte de impressão dos livros, distribuição dos livros, e o autor recebe uma porcentagem de direitos autorais. Essa porcentagem, ela varia, não é uma porcentagem, todas as editoras têm um padrão. Então, normalmente, vai entre 5% a 10% do valor de venda do livro, né? Então, essa é a opção que normalmente o pessoal conhece, né? Aí depois nós temos a editora de autopublicação. Então, esse tipo de editora, eles não têm conselho editorial e não passa por um editor. O autor, ele envia o livro para essa editora, a editora vai fazer um cálculo de custos, de quanto fica para diagramar, fazer capa, revisar, vai passar para o autor vai pagar esse valor e o autor vai receber livros em contrapartida da editora, e tem editoras que vendem esses livros em sites, distribuem esses livros, e tem editoras que não, acabam passando todos os livros que foram impressos, passam para o autor e o autor fica responsável pela venda. Então, o lucro todo é do autor, né? Então, ele paga por aquele livro, mas ele recebe depois o livro de volta e ele é responsável pela venda e pela distribuição. Normalmente é assim. Há editoras, nesse caso, mais sérias, né, que eles acabam fazendo um trabalho bacana, né, publicam direitinho, fazem um trabalho de revisão, de publicação direitinho, e tem umas que nem tanto. Aí cabe ao autor fazer pesquisa, conversar com outros autores e ver se aquela editora cabe, né, está de acordo com o que ele imagina para o seu projeto ou não. Temos também autopublicação independente. Então, nesse caso, não há editora. O autor fica responsável por todo o processo de publicação, de revisão, de diagramação, de capa, de distribuição, envia para gráfica, tudo. Tudo é por conta do autor. Então, nesse caso, alguns autores recorrem a... Nossa, fugiu o nome agora? Peraí. Fugiu da cabeça. Financiamento coletivo. Fugiu da cabeça. Financiamento coletivo.
acho que já várias pessoas viram, né? Que você vai, por exemplo, no Catarse, tem pessoas que lançam projetos de livro, então os apoiadores compram uma cota, compram um valor, e depois, no final, quando o projeto está concluído, né? O autor conseguiu a meta, ele envia aqueles livros para os apoiadores, né? Então, um dos casos, né? E dentro dessa autopublicação, nós temos também os e-books, que aí o autor não teria essa parte de impressão, né? A Amazon tem um serviço que chama Amazon KDP. Então, o autor ele entra nesse site, ele coloca os dados dele, ele coloca o livro lá dentro, não em Word mesmo, ou em PDF, né? E o programa da Amazon faz essa conversão para e-book, né? Então, se o autor não tem... Só um minutinho. Desculpa, eu tô com tosse hoje, então falo muito, começo a tossir. Se o autor não tem SBN, não tem ficha catalográfica, não tem problema, a Amazon cria um código da própria Amazon para poder publicar aquele livro dentro da Amazon, e aí começa a vender dentro da plataforma da Amazon. Aí só serve para a Amazon mesmo, né? E também nós temos os concursos literários, né? Então, durante o ano, há vários concursos de editoras ou de outras instituições que oferecem, no caso de editoras, eles abrem chamada de trabalhos, aí o autor manda o original, e se ganhar o concurso, eles publicam, fazem toda a publicação, ou de outras instituições que oferecem dinheiro para o autor poder publicar a obra dele, né? A obra do autor. Aqui. Se eu estou falando muito rápido, por favor, falem para eu falar mais devagar. Bom, aí, no caso, como eu falei, a gente vai focar em editora tradicional, que é o nosso caso, né? Então, eu quero publicar numa editora tradicional. O que eu preciso? Então, você já tem o seu projeto, você esboçado, você já tem ideia do seu público, você já sabe o que você vai escrever, ou você só tem uma ideia, né, do que você quer publicar. Então, por exemplo, eu quero publicar sobre tradução, mas eu não sei ainda o que eu quero. Então, aí, em uma editora tradicional, você vai ter dificuldade, porque eles precisam, o editor, ele precisa saber exatamente do que você vai falar, né? Então, ele precisa de um projeto e às vezes, até de uma amostra do seu trabalho, para ver se aquilo está de acordo com as linhas editoriais da editora ou não, né? Então, se você ainda tem uma ideia, é bom você amadurecer essa ideia, como projeto mesmo, né? Projeto então, você escrever, quanto mais você conseguir elaborar o seu projeto, melhor, né? Mais fácil de você conseguir né, conversar com uma editora e ver se vocês conseguem chegar em algum lugar. Pesquisar editoras. Então, a editora tem que ter a linha, ela tem que publicar aquilo que você está escrevendo. Então, se, por exemplo, eu estou escrevendo sobre tradução, mas eu quero publicar numa editora que só tem obras de autoajuda, então essa editora não vai ter interesse. Então, não adianta eu ir lá e mandar o meu original para essa editora, que não é o perfil deles, né? Não é o perfil da editora. Então, você tem que pesquisar e a editora tem que publicar aquilo que você tem interesse, que você está escrevendo, né? Então, de novo, escrever o projeto, escrever uma amostra é importante. No caso, como a Vera falou, nós somos autoras do Muito Prazer, que é um livro que está há mais de 15 anos no mercado, eu acho. Nós publicamos, a primeira edição foi pela Dizal. Então, há 17 anos, é muito tempo, né? Há 17 anos a gente conversou, falou, a gente tem interesse
nós duas, né? Nós duas e a Gláucia. Ah, acho que seria bacana ele escrever um livro de português para estrangeiros, né? A gente já dava aulas há um tempo, né? E a gente escreveu um projeto, fomos atrás das editoras. A Dizal, naquela época, e ainda hoje, né, ela é muito forte em ensino de línguas. Nós conseguimos o contato do editor e mandamos um e-mail para ele. Ele teve interesse, marcou uma reunião com a gente e pediu uma amostra de unidade. Nós mandamos a amostra para ele, ele deu umas sugestões, né, do que ele esperava para o livro, e aí aconteceu, né? Nós publicamos e ficamos com ele mais de 10, 12 anos, né, com eles. Então é isso. Então você controla a sua editora, então você veja quais são os meios disponíveis para entrar em contato com eles. No e-mail você escreve um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência, sobre o seu, né? E envia o seu material, né? Então seria mais ou menos isso. Bom, agora a gente vai falar especificamente sobre projetos, e aí a Vera vai falar sobre o Tradução em Contexto, né? O Contos de Mark Twain, que foi o nosso primeiro livro, né? Da Léxicos, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o Muito Prazer. Isso. Agora, e você pode passar também, por favor, para mim o slide, o próximo? Então, aí como vocês viram, né, esse livro, ele era um projeto nosso, mas não é porque nós duas somos as donas da editora que a gente simplesmente vai publicar qualquer coisa. Ah, vamos publicar, nós somos tradutoras, vamos fazer lá a tradução dos contos, eu conheço o Twain porque estudei no mestrado, doutorado, não, espera. Então, realmente, a gente fez um projeto para isso, né? Então, nós pensamos, quais são os nossos objetivos ao querer apresentar isso, publicar esse livro. Então, nós pensamos em apresentar contos escritos em inglês com suas respectivas traduções e também apresentar um material que pudesse levantar questionamentos acerca dessas diferenças entre as línguas, as culturas envolvidas e, claro, assim como esses questionamentos a respeito de tradução. E nós já estamos no terceiro volume e nós mudamos esse primeiro objetivo, que era só apresentar contos escritos em inglês, nós já temos um livro em alemão. E nós temos também 2 livros ainda sendo feitos, um em língua francesa e outro em italiano, né? Então, isso foi mudado, mas o resto permanece igual. E qual era a justificativa, né? Ainda, né? Há uma lacuna quanto à existência desse material didático, que nós percebemos, que ofereçam esses textos literários com as respectivas traduções, mas principalmente com notas, comentando coisas sobre a língua, sobre a tradução, sobre a cultura, sobre o estilo do autor. Não que não exista isso. Existe sim, a Folha de São Paulo tem uma coleção que se chama Coleção Folha em Inglês com Clássicos da Literatura. São 30 obras que eles já têm, mas é um projeto muito diferente do nosso. É um projeto que, por exemplo, o livro deles tem em média 70 páginas, o nosso tem em média 200 páginas, né? Então é o que a gente procura manter, e justamente por causa das notas, né, que é esse grande diferencial, que fica um pouquinho mais gordinho o livro. O próximo, tá, por favor. E para que público? Então, nós pensamos exatamente em estudantes universitários dos cursos de tradução e de letras, mas, claro, também um público geral, que só tenha interesse em ler contos, né? Não necessariamente que essa pessoa vai querer discutir nada. E nós escolhemos 3 contos do Twain. E esses contos, que são A Nota de 1 Milhão de Libras, O Legado de $30 mil e Os Fatos sobre o Recente Festival de Crimes em Connecticut. Esses contos têm uma temática em comum, que é o valor, ou seja, valores não só monetário, de dinheiro, que é discutido no texto, mas também o valor humano, da vida humana, aquilo que você considera como valor. E
E agora eu vou apresentar para vocês um exemplo de cada conto, para depois passar a mostrar para vocês um pouquinho das notas. Então, o exemplo do primeiro conto é aqui, né? Então, a gente tem, nesse primeiro conto, nós temos um americano que acaba caindo lá na Inglaterra, por acaso, não vou contar a história, mas ele está lá e ele está sem dinheiro, ele está sem nada, e então ele fala isso, né? About 10 o'clock on the following morning, seedy and hungry, I was dragging myself along Portland Place, when a child that was passing, told by a nursemaid, tossed a luscious big pear minus one bite into the gutter. E na tradução ficou: por volta das 10 horas da manhã seguinte, abatido e faminto, eu me arrastava pela rua Portland Place quando uma criança que passava, puxada pela babá, atirou uma pera grande e saborosa com uma mordida na sarjeta. Então aqui, só para exemplificar, então a gente vai sempre ter o texto na língua estrangeira na página par e o texto na nossa língua, em português, na página ímpar. E as notas, elas vão aparecer nas margens, né? Tanto notas discutindo coisas do inglês quanto no português. Então, aqui é interessante a gente notar que é o olhar, né, do falante do inglês que vê ao mesmo fato, é minus one bite, e o nosso olhar com o mesmo fato, com uma mordida, né? Aqui só um exemplo, né? O conto 2 é o conto. A gente tem aqui um casal, é o conto 2. É o conto 2, isso. É um casal e eles vão receber uma herança e eles já estão sonhando, eles sonham o tempo todo com esse dinheiro que eles vão receber. E aqui é o comecinho, apresenta a esposa, o marido e eles têm 2 filhas. Então aqui ele fala só, happy in her husband, happy in her children, and the husband and the children were happy in her. It's all at this point that this story begins. Então a gente tem feliz com o marido, feliz com as filhas, e o marido e as filhas felizes com ela, e é exatamente aqui que começa essa história. Então aqui também temos aí uma questãozinha bem simples, mas de preposição, para a gente notar essa diferença. E finalmente o conto 3, né? Um exemplo do conto 3, nós temos aqui um personagem, ele se encontra, por acaso, com a consciência dele. A consciência dele se materializou, essa consciência é um anão que ele despreza, ele sente asco por aquele anão, depois ele entende que é a consciência dele. E ele está discutindo aqui com a consciência dele, e em inglês, então ele fala, oh, peace, 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 blister your merciless tongue. Haven't all these thoughts tortured me enough without your coming here to fetch them back again? Então, em português, quando ele está xingando, né? Ficaria estranho a gente só colocar que ele está pedindo paz. Ele fala, ó, calha a boca, calha a boca, calha a boca, que sua língua impetuosa se enche de pústulas. Não bastam todos esses pensamentos a me atormentar e vem você trazê-los de volta? Então, aqui é só um exemplo de cada um dos contos, e agora nós vamos passar para mostrar para vocês como funcionam as notas, que é realmente a cereja do bolo, né? Então, vocês podem perguntar, mas são todas notas de tradução? Sim, mas a gente preferiu especificar em nota linguística, nota cultural, nota de tradução, nota de estilo, porque existe aí uma pequena diferença, né? Então, o primeiro exemplo, que é a nota linguística, o que a gente escolhe como nota linguística? Pode passar o próximo slide também, por favor. Como nota linguística, então, a gente sempre vai colocar uma questão ligada à gramática da língua ou ao léxico. Por exemplo, aqui é o verbo make, né? Nesse conto, então, muitas vezes ele é traduzido como fazer, normalmente, mas tem uma parte, né, no contexto que ele não pode ser traduzido como fazer. Então, é isso que a gente coloca. Então, na nota linguística, então, sempre a gente vai colocar ali, tá? It was a long and stormy voyage and they made. Então, a gente coloca em negrito, aí
entre parênteses, tem o número da nota, e aí vai a notinha ali do lado do texto, que é, então, no caso, nota linguística, embora esse verbo, o make, ele possa muitas vezes ser traduzido por fazer, mas no contexto a gente também tem uma outra parte que ele fala, the bank will make them whole, que não é fazer, que é o banco daria garantia absoluta. E aí ainda a gente volta a mostrar que make whole também pode significar restaurar, reparar. E agora um exemplo de nota cultural. O que a gente vê como cultural? É quando realmente há uma diferença muito marcada entre as duas culturas. No caso aqui é a unidade de medida, né? Que em inglês a gente tem uma, e em português a gente tem outra muito diferente. Então, é interessante levantar, mostrar isso para o leitor, né? Então, aqui, eles estão medindo a personagem para fazer uma roupa para ela, né? Então, em inglês não está centímetros, mas então a gente mostra nessa nota cultural, a gente tem a explicação do porquê que nós estamos traduzindo dessa forma e como é no sistema em inglês, né? E depois uma nota de tradução, finalmente. Então, qual seria essa nota de tradução? Então, na nota de tradução, a gente especifica coisas como uma pequena adaptação, uma explicação, né, que você aumenta um pouquinho ali, ou uma omissão. Então, aqui o exemplo é que o personagem ele está falando que ficou conhecido da noite para o dia, e o que acontece com as pessoas estão falando muito dele, então ele fala aqui que the remarks flying from lip to lip, né? E em português, né, como ficou? Que os comentários, né, por acaso constantemente, os comentários de boca em boca. Então aí a gente mostra que nós conseguimos recuperar parte desse, porque nós temos essa expressão idiomática formada por uma parte do corpo, que é aqui, no caso, o lábio, e nós conseguimos fazer uma adaptação, foi possível recuperar isso, só que a gente tem a parte, que é o lábio, pelo todo, que é a boca. Então, nesse caso, a gente fez a nota de tradução, consideramos isso uma nota de tradução. E, finalmente, uma nota de estilo, né, que é o estilo do autor. O Mark Twain é muito conhecido por ser um autor irônico, cômico. A ironia, na verdade, é construída, né, por meio de exageros, né, ele levanta várias questões e exagera aquilo que acaba ficando muito engraçado. E nesse caso, o que ele está fazendo? Ele, como americano, dá a impressão assim, que ele se afasta daquela cultura, olha, observa aquela cultura, e ele consegue um pouco ridicularizar, levantar estereótipos, que é interessante também discutir com os alunos, né? Quais são esses estereótipos, por que a gente enxerga essa cultura dessa forma, e ele está falando como que os ingleses gostam de apostar. E esse conto, na verdade, se trata realmente de uma aposta. E aí tudo é uma questão de aposta. Até o jantar, ele fala que eles te convidam para jantar, mas você já deve saber antecipadamente que quando você é convidado para jantar, não existe jantar. Você tem que jantar antes. E no jantar existe todo um ritual que você vai apostar. Quem ganhar tem duas coisas: tem um morango e uma sardinha. Quem ganhar o morango, tem um que vai ganhar o morango, outro vai ganhar a sardinha. Então, fica tudo muito engraçado. E ele fala isso: the English never play any game for amusement. If they can't make something or lose something, they don't care which, they won't play. Então, aqui a gente levantou essa questão do estilo do autor. Tem várias notas, né? Nesse primeiro conto, para vocês terem uma ideia, a gente tem 47 notas do inglês e a gente tem 53 notas no português. E depois, quando termina o conto, então a gente tem as atividades, né? Que aí vem os exercícios, é o próximo slide. E os exercícios, nós usamos alguns modelos de exercícios, como desse livro, né, World of Fiction, e outros readers que trabalham com literatura e também trazem, então, são ideias, né,
para tirar alguns exercícios. E nós temos 5 partes, né, de 5 tipos de exercícios, digamos assim. Então, o primeiro a gente trabalha com exercício de compreensão de texto, no segundo, exercícios de uso da língua, e nesse nós dividimos em 2 partes, então na primeira parte ele vai colocar true or false, vai justificar a resposta, mas aí já tem aqui, os idiomas aparecem muito nesse conto, por isso que a gente trabalha os idiomas aqui, e aí, claro, sugestão para os alunos colocar o significado dos idiomas que a gente tira sempre do texto, claro. Depois, a parte 3, a gente vai fazer exercícios de vocabulário, que no caso a gente também dividiu a gente sempre divide em 2, a gente apresenta alguma coisa, nesse caso são os phrasal verbs, a gente diz o que é, dá exemplo, tudo tirado do texto, tudo em contexto, né? Nada solto. E depois essas mesmas passagens selecionadas, que foram discutidas, os alunos vão fazer uma associação entre significado do phrasal verb que foi ali apresentado, e a gente pede no parte B para que ele faça a tradução dessas passagens e compare com a tradução daquilo que foi publicado, né, do livro. Mas não para discutir assim, a minha tradução é melhor, a outra é pior, nada disso. Isso não existe, né, em tradução. Para a gente escolher, porque o tradutor ele tem que ter aquela certeza do porquê ele traz aquelas escolhas. Então tem que saber, é só isso. Então, o que é ali as similaridades e as diferenças, né, da tradução que foi publicada. E aí, tudo isso a gente tem as respostas, menos, claro, essa última parte, que é a tradução dele, do aluno, e também a gente tem um exercício de escrita pequenininho, que também a gente não tem a resposta, porque vai ser, cada aluno vai ter a sua, e finalmente também as questões para reflexão, que são sempre essa ligação do conto que foi escrito lá no século XIX, com a nossa realidade de agora, ou outras questões para que o aluno pense e reflita, que a literatura traz isso, né? Tem essa possibilidade de a gente refletir sobre isso, e claro que aqui também não vai ter respostas, porque elas vão variar. E as respostas ficam ao final aqui do livro, as respostas de todos os contos. Então, basicamente é isso. Então, esse foi o livro que nós começamos, o Aléxicos, foi em novembro de 2018 que nós publicamos esse livro, fizemos o lançamento. E agora eu passo, então, a minha palavra para a Thelma e ela finaliza falando sobre o Muito Prazer. Obrigada. Obrigada, Verinha. Então, eu vou falar aqui brevemente sobre o Muito Prazer. Como a gente comentou, a gente elaborou um projeto para enviar para a editora, né, há 15, 17 anos mais ou menos. E a ideia que nós tivemos é que a gente pensou em um livro geral. Então, um livro que não tivesse língua de contato. Então, o que quer dizer? Todo livro em português. Então, a gente não especificou uma língua. Nós vamos escrever para... Esse livro vai ser para falantes de inglês, ou falantes de espanhol, ou falantes de línguas de distanciamento. Não, nós pensamos em um livro que não tivesse língua de contato, né? Então, a gente começa o livro com... As frases são muito curtas, a gente tenta usar símbolos. Então, por exemplo, aqui nessa print da lição B, na conversação, então, senhor igual, nós colocamos o símbolo para ficar mais fácil, tanto para o professor explicar do que se trata, quanto para o aluno visualizar e entender. Muitas imagens, muitas ilustrações, também para facilitar esse melhor entendimento. Então, hoje o livro é dividido em três volumes, né? Então, o primeiro livro tem muitas imagens, muitas ilustrações, o segundo já diminui e o terceiro diminui muito mais, né? Praticamente mais texto, né? Por conta disso, né? Já não tem tanta necessidade de, de apelar para as imagens para facilitar
esse entendimento e a explicação do professor também. Então, nós pensamos que ele poderia ser usado por autodidatas. Então, todos os livros têm respostas dos exercícios, todos os livros têm os textos de áudio, né? Nós disponibilizamos todos os áudios para serem, que eles podem ser baixados do site do livro. O livro tem um site, com exercícios complementares, com testes de nível, com um cronograma de planejamento de aulas, né? Então, o aluno pode baixar aqui pelo QR Code ou pelo link. E a estrutura, hoje em dia, dos livros é essa. Antes era um livro, a Dizal pediu para a gente, na época, um livro volume único. Aí, depois, com o tempo, a gente viu que aquilo não funcionava. Aí, os professores pediram para dividir os livros. Aí, na época, a gente fez a divisão em 2 volumes. Aí, agora, para essa nova edição, que foi totalmente atualizada, revista e ampliada, nós pensamos em dividir em 3. Então, são 3 volumes, 7 unidades cada volume. Então, o livro 1 é do quadro comum de referência europeu, vai do A1 ao A2, o livro 2, B1, e o livro 3 é o B2, né? Então, os apêndices que nós tínhamos no livro, aquele livro volume único da Dizal, nós colocamos todos disponíveis para download gratuito no site também, né? E nós temos também exercícios de revisão e exercícios de pronúncia. Então, essa ficou a estrutura do livro hoje, né? E aí é isso, gente. Então, aqui nossos contatos. Queria agradecer, né, a oportunidade novamente de estarmos aqui com vocês. E a gente gostaria de abrir, ver se vocês têm alguma dúvida, gostariam de falar alguma coisa. Deixa eu ver se no bate-papo tem alguma coisa aqui. Acho que no bate-papo não tem nada. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. A gente está aqui à disposição. Helena. Oi. Eu queria perguntar do livro A World of Fiction. Era esse e mais um, eu não peguei o nome do Sim, outro só um livro. minuto. Só um minuto. Ele é mais para praticar, né? Aprender palavras novas, idioms. E em questão da tradução, né? Na verdade, esses livros, nós tiramos alguns modelos de exercícios daqui. Eles são livros que trazem textos literários e tem algumas atividades sobre o texto literário. Então, eles serviram como um modelo para que a gente fizesse os nossos exercícios. Tá, entendi. Entendeu? Uhum. Então, na verdade, esses livros não têm necessariamente o que nós usamos. Eles têm mais os exercícios de compreensão de texto, né? E talvez um outro exercício de vocabulário, mas aí os nossos são dessa forma. Mas como modelo, primeiro então, porque é importante você ter modelos. Como uma você referência, né? Exatamente, uma referência, né? Entendi. Porque nós partimos daí, né? Tá bom? E o nome do livro de vocês é Muito Prazer, né? O Muito Prazer é o de português para estrangeiros, e esse, né, que tem as questões de tradução, é o Tradução em Contexto. O primeiro volume é esse do Mark Twain, né? E o segundo já é de um autor inglês, o terceiro é de um autor alemão, o quarto que vai sair agora é do Melville, que é um escritor norte-americano também, e o quinto ainda nós não sabemos se vão ser as autoras, né, um livro de mulheres, ou se a gente também tem alguns projetos sendo feitos ainda. É isso. Entendi. Obrigada. Nada, imagina. Obrigada. Mais alguém? Deixa eu perguntar alguma coisa? Deixa eu fazer mais uma pergunta, já que ninguém me pergunta. Claro! Quantas você quiser. Em relação a
a tradução dos livros que vocês publicam? Vocês mesmos que fazem a tradução ou vocês contratam um tradutor? E tem todo aquele Não, processo? isso. No caso do Tradução em Contexto, como eu já conheci o Twain há muito tempo e nós achamos que seria interessante, então, eu fiz a tradução e nós convidamos 2 outros tradutores para fazerem a revisão e discutir essa tradução conosco. Então, um é professor universitário, né, ele também é lá da USP, e a outra também, ela é tradutora profissional. Então, é a Solange e o Elton, e nós trabalhamos juntos. Depois dessa tradução feita, nós discutimos várias vezes, vários encontros, e para tirar essas notas também, né? Ah, tá. No caso do livro em alemão, foram 2 professores do alemão, eles não fizeram em 3. Normalmente a gente faz em 3. Eu só fiz a tradução desse primeiro. Os outros foram outros tradutores que estão fazendo. E as revisões também. A gente sempre procura que esse revisor, quando se trata de tradução, que ele seja um tradutor também. Não só um revisor, mas ele precisa ser um tradutor para ele poder discutir as notas. Uhum. E outros livros que a gente tem de tradução, que não é o Tradução em Contexto, que a Thelma pode falar um pouquinho, que é o Denis, né, que é em francês, que aí é Sim. só a tradução, mas aí é uma questão de concurso, né? Você pode falar um pouquinho, né, Thelma? O Denis é um caso de concurso, concurso literário da Câmara do Livro, da Embaixada Francesa, desculpa, Isso, Embaixada França. é um E edital, né? eles abrem editais todo ano, então tem o edital que é para seção de direitos, então a editora ela tem interesse em publicar um livro em francês. Para publicar esse livro, para você ter o direito de traduzir esse livro na sua língua, a editora precisa comprar esses direitos da outra editora. Então, a editora francesa tem um livro publicado em francês. Eu, editora brasileira, quero publicar esse livro em português, mas eu preciso da autorização da editora francesa para poder fazer essa publicação. Os únicos que não precisam dessa autorização são os livros que já caíram em domínio público, que é o caso do Twain, que é Sim. o caso do Melville. Então, eles não precisam dessa autorização porque eles já estão, as pessoas estão livres para poder traduzir sem a permissão do autor ou da editora. Então, tem esse edital que é de cessão de direitos, você compra o direito de uma editora, né? E tem o edital de tradução, que é o caso do professor Denis, né? Ele tinha interesse em publicar, são 2 autores da Guiana Francesa, aí nós mandamos o projeto, então um projeto muito completo que eles pedem, inclusive o PDF do livro em francês para eles verem do que se trata. E eles queriam, nesses 2 projetos especificamente, nesses 2 editais, eles queriam autores que fossem da Guiana Francesa, não queriam autores que fossem da França. Então, e aí ele ganhou esses 2 projetos, aí ele ganhou o valor da tradução e nós publicamos os livros. Que é o caso, esse ano passado, nós publicamos o... Nossa, esqueci o nome agora. Nossa, fugiu o nome. Prego, né? É, Prego é o no Prego, coração. isso. O Prego no Coração. E o anterior foi o Catacumbas de Sol, né? Os 2 autores da Guiana Francesa. E aí nós mandamos depois com o livro publicado, eles pedem para enviar umas cópias para a Embaixada da França, nós enviamos, e foi esse o processo, né? Entendi. E é bem longo esse processo, né? É É longo. longo, É é Gente, longo. tem prazo também a publicação. Se você não consegue publicar no prazo que eles pedem, porque o ciclo tem que fechar em 1 ano. Então, se nós fomos contempladas, nós temos até setembro para publicar o livro. Se a gente não consegue publicar, você perde o financiamento. Né? Aí você tem que entrar num outro do ano que vem, tentar novamente, para poder fazer todo o processo de novo. Normalmente, com eles é assim que funciona, mas cada edital tem suas peculiaridades, né? Então, não dá para estabelecer um padrão. Depende muito do que a editora. Então, no caso, tem editais de editoras,
né? Tem editais, não, tem chamadas de editoras que querem publicar, então eles fazem certos pontos que você tem que mandar, né, para eles. Então depende muito do edital, né? Tem que sempre ficar atento e ver o que se encaixa ao seu projeto. E a Entendi, gente tem obrigada. também, mas respondendo ainda a sua pergunta, nós temos agora um projeto bem novo, que já está aí há um longo tempo, acho que há uns 2 anos em andamento, que nós temos uma tradutora que ela não tem nenhuma experiência, que nós colocamos então 3 tradutores, 2 com experiência e uma sem experiência nenhuma, porque ela só era formada no curso de tradução, e aí nós convidamos para fazer parte desse projeto, e aí nós esperamos que esse projeto saia esse ano, né? As traduções já foram feitas, as tradutoras já trocaram a tradução entre elas. Nós sempre gostamos de mais de uma pessoa, 3 é o ideal, né? Que troquem, que tenha essa troca para que todos vejam. Nós ainda não lemos as traduções, mas nós temos, pela nossa leitura também, claro, pelas várias discussões com os tradutores, para que depois seja. Então, esse daí já está, acho que há uns 2 anos, né? Sim. Thelma? As 3 Harriets, né? Sim. Então, é mais ou menos isso, tá bom? Entendi. Obrigada. De Obrigada nada, pela palestra também. imagina, nós que agradecemos.